Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Então nós estamos aqui mais um dia nesse estudo que nós estamos fazendo do Evangelho. Um estudo que eu estou fazendo um capítulo e é muito edificante, porque a gente vai acompanhando todo o dia a dia, conforme os ensinamentos do Senhor Jesus. Então, é um estudo muito importante, que vai edificar muito a cada um. Amém? Então, continuando no capítulo 14, continuando no capítulo, no versículo 43 até o 52. Você pode estar anotando esse versículo e depois você lê com mais calma em casa. Bom, 43. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelo chefe dos sacerdotes, mestre da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse Jesus: Estou chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês ensinando no templo e vocês não me prenderam, mas as escrituras precisam ser cumpridas. Então todos os abandonaram e fugiram. Um jovem vestido apenas um lençol de linho estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Todos que estavam ali com a multidão fugiram, foram embora quando eles prenderam Jesus. Então, Jesus estava ainda falando, falando com os seus discípulos em relação deles orar e vigiar. E aí ele falou: vamos sair daqui, porque o traidor está perto. Então ele já sabia que Judas já estava perto, que já iam prendê-lo e ia ser consumado logo o sacrifício. Então, quem apareceu? Assim que Jesus ainda estava falando, apareceu Judas Iscariotes. E ele já tinha combinado com os principais dos sacerdotes, que ele ia saudar Jesus com um beijo, e aí eles podiam prender ele. E foi justamente isso que Judas Iscariotes fez. E Judas era o quê? Era um dos 12 discípulos de Jesus, que andou com Jesus. Lá, o dia onde Jesus ia, ele estava junto. No entanto, foi ele o traidor principal que entregou o Senhor Jesus, não dos sacerdotes, somos sacerdotes, filhos, oceano, enfim, dos judeus que queriam matar. Então, havia o quê? Tinha os principais dos anciãos também ali. E além deles, tinha uma grande multidão, estavam todos armados, com espadas. Em outra tradução da Bíblia está escrito com vara-pau, né? Mas com varas, e veio realmente para machucar mesmo o Senhor. Então, aí foi isso que aconteceu. Judas foi lá, tinha combinado aquele sinal, ele beijou, falou: Rabi, mestre, e o beijou. E logo em seguida, já falou:
de Jesus. E nisso teve o Pedro, aqui ele fala assim, em um que estava ali, puxou a espada e cortou uma orelha do servo do sumo sacerdote. Mas em outro livro, ele fala quem foi Pedro, né? O discípulo Pedro. Então ele foi lá, tirou a espada quando prenderam Jesus e cortou a orelha do servo, do sumo sacerdote. Mas só que Jesus não foi nessa tradução que ele resumiu tudo, mas Jesus foi lá e curou novamente a orelha dele. Então o que Jesus falou nessa hora, quando eles vieram para prender? Vocês saíste o quê? Com espadas e varapaus? Tá? Porque me prender como se ele fosse um salteador. Aqui tem uma tradução um pouquinho diferente, mas um pouquinho mais antiga de Fernando de Almeida, Ferreira de Almeida, ele fala que salteador, né? Então, vieram atrás de Jesus como se ele fosse um bandido, um salteador, com varas, né, com espada, para prender, como se ele fosse um malfeitor, que na verdade ele não é. Aí ele fala assim, mas eu não fiquei no templo, tanto tempo ensinando, mas em seguida, no mesmo ano, ele falou assim, mas o que é? Para se cumprir as profecias, né? As profecias lá em Salmo, capítulo 22, versículo 6, ele fala que ele foi o quê? Desprezado do povo. Então era justamente para cumprir a profecia, que ele havia sido desprezado. Tanto é que todos os desprezados ali naquele momento, eles, quando viram que conseguiram o que queriam, eles fugiram. Então assim foi o que? O sinal de Judas Iscariotes, não é isso? Que era um dos 12 discípulos que traiu o Senhor com um beijo e o entregou para ser preso. Foi isso que aconteceu. Entregou quem? Não foi um qualquer, foi o Filho de Deus, ao qual Deus enviou o seu único e amado Filho para esse mundo, a fim de ensinar-nos como podemos ter a vida eterna. Então foi esse o propósito do Senhor Jesus aqui. Desceu do céu, saiu lá do trono dele para vir para cá, encarnando a nossa carne, para ensinarmos como que a gente vai herdar o reino de Deus, vai entrar lá no reino eterno do Senhor. E o que fizeram? Né? O que fizeram? Prenderam. Mais adiante, ele fala que ele foi o quê? Cuspiram nele, esbofetaram. Então Judas andava com Jesus e foi quem? O que o traiu. Então, às vezes, nós também que somos traídos. Como Jesus também foi. Jesus foi traidor dos seus discípulos. Não é isso? Mas, então, quem somos nós? Nós também, quantos já nos traíram, traíram que é a nossa confiança? Mas Jesus, ele não se importou. Ele nem ficou magoado. Ele não ficou magoado com Jesus. Na verdade, ele já sabia tudo o que ia acontecer. Tanto é que ele já havia falado antes de Judas chegar lá, ele já sabia que ele ia ser o traidor dele lá na Santa Ceia anterior. Mas ele não ficou magoado. Então esse é o quê? É um exemplo que nós devemos tomar para a nossa vida também. Nós temos que seguir, a gente não tem que seguir o exemplo do Senhor Jesus. Ele veio para cá, ele passou tudo, de tudo. Então ele foi traído, cuspiram nele, foi humilhado, esbofetado, perseguido. Ele passou tudo, até a morte de cruz, para ser maldito, morte de cruz. Então, ele veio aqui nos dar um exemplo da própria vida dele, que a gente deve seguir no mesmo patamar, no mesmo jeito que ele seguiu. Mesmo aquele que traiu a confiança dele, ainda agiu que com uma tão falsidade, né? Porque ele
confiar no Senhor Jesus, só em Deus, ninguém mais, né? Mas o que ele mostrou também é que nós não devemos nos deixar levar por esse tipo de sentimento. O sentimento o quê? Da mágoa, do ódio. Por mais que, olha, ali ele entregou Jesus à morte, mas Jesus não ficou magoado com ele, Jesus não sentiu ódio por ele, ao contrário, não perdoou. Então nós devemos seguir esse exemplo de Jesus, perdoar, não guardar mágoa, não guardar rancor, seja lá de quem seja, aquele que foi amigo, que nos traiu, aquele que é nosso inimigo, aqueles que nos perseguem. Eu sei que é difícil, não é fácil. Imagina, coloque-se no lugar de Jesus. Era fácil passar aquele momento que ele estava passando? Um dos escolhidos dele, que andava com ele, foi lá, beijou, que era o preço, era o sinal da traição. Não foi fácil. Então, na nossa vida também não vai ser fácil. Com certeza que a gente passa. Quem viveu uma traição de um amigo, de uma pessoa que quer a confiança de alguém que traiu a confiança, sabe como que é difícil, como dói, né, no nosso coração, na nossa alma. Mas Jesus nos ensinou a perdoar, porque ele também passou por isso e ele não guardou mágoa, nem de Judas, nem dos sumos sacerdotes que vieram atrás dele tentando prender e matar. Então esse é o nosso exemplo do Senhor. Perdoar e seguir o nosso caminho, porque esse sentimento de ódio ou de mágoa só vai nos aprisionar, só isso, vai se fazer mal para a gente, vai fazer mal para o nosso corpo, vai fazer mal para a nossa alma. Esse sentimento acaba com a pessoa, tem doenças, muitas doenças que o ódio faz com que somatize no corpo, nas células, e a pessoa fica doente. Igual o estresse também. E também na nossa alma, porque onde tem ódio, mágoa, como é que vai entrar no céu assim, ódio, mágoa? Como é amor, é paz, é luz. Então tem que pedir a Deus. Às vezes não é fácil, mas você tem que pedir Espírito Santo a Deus para ajudar a tirar aquela mágoa que ficou, aquele sentimento que ficou daquela pessoa que ofendeu, que não é fácil, mas se você só pegar em Deus, você consegue isso. Então Jesus, ele veio o quê? Nos libertar de todas essas coisas, e ele ensinou a amar a todos, mesmo os nossos inimigos, pois a justiça vem de Deus. Então, quando você perdoa, você entrega nas mãos de Deus, a justiça é com ele agora. Descansa o seu coração, fique em paz, tira o que te aprisiona, esse sentimento ruim, tira, liberte de tudo isso e siga em paz e deixa que o Senhor, é Ele que vai fazer justiça para você. Amém? E para podermos um dia morar com Ele, devemos ter o coração puro e sem mágoas e ressentimento. Por isso que Ele ensinou isso, por isso que Ele passou para isso, para nos mostrar como nós devemos agir. Amém? Continuando aqui no versículo 53 até o 72, para o finalzinho desse capítulo. Então Jesus, ele foi agora levado ao Sinédrio. Levaram Jesus ao sumo sacerdote e então se reuniram todos os chefes. Eu vou ler um pouquinho rápido, tá bom? Vou repetir. Levaram Jesus ao sumo sacerdote e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei, e Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Os chefes do sacerdote, todo o sinédrio, estavam procurando depoimento contra Jesus, para que pudesse condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Muitos testemunhavam
contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra Jesus: nós o ouvimos dizer: destruirei esse templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito pela mão de homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. E eles estavam tentando de tudo ali naquele sinédrio. E levantavam falso testemunho, mentira contra Jesus, para acusar ele, para ver se conseguia condená-lo à morte. E nada prevalecia, nada. Nada era coerente. Nenhum daqueles mentirosos, falsos testemunhos, conseguia uma acusação contra Jesus. Na verdade, não tinha. Depois o sumo, e Jesus o quê? Em silêncio. Ficou em silêncio. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus. Aí o sumo sacerdote viu que não tinha jeito, nada prevalecia contra o Senhor Jesus, aquelas acusações, e resolveu ele tomar a frente. Aí ele chegou para Jesus e perguntou: você não vai responder à acusação que esses lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Olha só a atitude de Jesus. Ele permaneceu em silêncio. Do jeito que ele estava quieto, acusaram, se levantaram várias acusações contra ele, mas ele ficou em silêncio. Aí o sumo sacerdote ficou mais tirado, porque não conseguia achar uma acusação contra ele. Aí ele mesmo foi falar. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, filho do Deus bendito? Aí ele resolveu apelar para as Escrituras. E Jesus respondeu: sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunha? Vocês ouviram a blasfêmia que acham? Todos os julgam digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e dando-lhe murros diziam: profetize. E os guardas o levaram, dando-lhe tapas. E aí, nessa parte aí que eu li, fala que Pedro, ele estava seguindo Jesus de bem longe. Depois lá que ele continuou seguindo Jesus, não fugiu, mas ele continuou, mas bem longe, bem longe. E aí se reuniram todos eles para tentar falar alguma coisa, acusar Jesus, mas não teve jeito, não prevaleceu. Até que o sumo sacerdote falou: então você é o Cristo, você é o Filho de Deus poderoso, Deus ativo? Aí Jesus falou, foi aí que Jesus respondeu: sou. E vai ver o que? O Filho do Homem vindo, assentado à direita do Poderoso, vindo na nuvem. Essa parte aí é do arrebatamento, ele vai vir na nuvem. Amém? Continua. No meio, 66. Estando Pedro embaixo do pátio, aí continua aqui de Pedro. Uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali, vendo Pedro, e aqueceu-se. Olhando bem para ele, disse: você também estava com ele, com Jesus o Nazareno? Aí eles estavam se esquentando ali. Devia estar frio nesse dia, nessa época. E ela perguntou: você não era um deles, estava com ele? E o que aconteceu? Contudo, ele negou, dizendo: não o conheço, nem sei o que está falando. Ele saiu para o bem. Então Deus já começou a negar Jesus. Ele seguia de longe, e agora, quando veio o problema, ele começou a negar. Quantos fazem isso, não é? Na verdade, infelizmente. Começa a seguir Jesus, aí depois começa a
se afastar da presença do Senhor, vai se afastando, vai ficando longe, longe, cada vez mais longe, e até nega o Senhor. E aí continuou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles. Você é Galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que 2 vezes o galo cante, você me negará 3 vezes. E aí o que ele fez? Se pôs a chorar. Quer dizer, depois que ele fez, aí que ele reconheceu que ele tinha feito, o erro dele. Infelizmente, e tudo que Jesus falou da mesma forma aconteceu. Então, às vezes, se levanta o quê? Falso testemunho contra nós, com mentiras, com fofocas, e até mesmo aqueles que estão o quê? Próximo da gente, como ele estava, né? Judas estava. E às vezes até aquelas pessoas que estão andando conosco, elas o quê? Se omitem e não nos defende. Isso aconteceu com Jesus. Então, quando aconteceu tudo aquilo com Jesus, o que aconteceu? Os discípulos foram primeiro a sumir. Sumiram tudo. Fugiram. Pedro começou a andar de longe, e logo já começou a negar Jesus: eu não conheço, nós juramos, né? Maldiçoando que não conhecia esse homem. Então, às vezes é isso, quando a gente está naquele problema, naquela dificuldade maior da nossa vida, muitos o quê? Se omitem, somem. Aquele que Deus te ajudar, somem tudo, ficou fora de tudo. Meu pai nunca deixa. E é isso. Por mais que nos passe uma situação difícil, que ninguém usa ver nós, coitado, até fiquei pena de você, mas se omite de defender de alguma acusação, não te defende, como Jesus foi um monte de falsos testemunhos acusando ele, não pode defender ele, só tem um acusador, não teve nenhuma acusação. Às vezes acontece também. Aquele que deveria nos defender, não nos defende. É o pai. Infelizmente. E isso aconteceu com isso. Mas você acha que ele se preocupou com isso? Não. Ele tinha um propósito, que seria o sacrifício, o poder de Deus é para nós, para perdão dos nossos pecados. E assim na gente, a gente tem que é o que? A nossa vida eterna. É morar com o Senhor. Esse é o nosso foco. E Jesus se manteve o quê? Aqui fala o quê? Que ele se manteve em silêncio todo esse tempo, ele ficou quieto, né? Não é mesmo? Então, às vezes, quando se levanta contra nós e falaram mentira, levantaram coisas da gente que não é a verdade. Qual que é o melhor que nós devemos fazer numa situação dessa? É fazer a mesma coisa de Jesus. Fique em silêncio. Não retruca. Não sei, meu Deus, estou nervosa, fiquei estressada como falar de mim. Ou, sei lá, você quer que seja que te magoou. Fique em silêncio. Busca só o Senhor. Olha ao Senhor. Foi o que Jesus fez. Ele ficou em silêncio e entregou o que nas mãos do Pai. É isso que a gente tem que fazer. Seja quem se levantou contra você, falou coisa de você, mentiu, não se preocupe. Fique em paz, fique em silêncio. Não vai libertar, não vai querer tirar satisfação com a pessoa, não. E foi isso que Jesus ensinou. Fique quieto, no seu cantinho. Ore a Deus, coloque na mão do Senhor, que a justiça do Senhor virá. Amém? Então, não vamos nos prender a essas coisas, os sentimentos, seja lá o que vier
Porque o nosso alvo sempre, coloca assim, seu entendimento, é o Senhor Jesus, nosso alvo, é isso. Amém? Então, a conclusão agora, que esse capítulo eu dividi, eu acho que foi em 3 partes aqui, porque ele era um pouco longo, falava sobre a proximidade da morte, né, da crucificação, então eu tive que dividir. A conclusão dessa parte, desse capítulo, é a primeira, que vemos aqui. Mesmo quando nós somos traídos, a nossa confiança, devemos o quê? Seguir o exemplo de Jesus e perdoar. Então, essa parte toda, o Senhor nos ensinou isso. Seja lá que nos traiu, que traiu nossa confiança, seja lá o que aconteceu, perdoe. Amém? E o segundo ponto, mesmo que se levante acusações e mentiras contra nós devemos seguir o mesmo exemplo do Senhor Jesus e ficarmos em silêncio. Essa é a verdadeira sabedoria. Não tem truque, não vai lá tirar satisfação. Fique em paz, fique calmo, fique em silêncio e coloque nas mãos do Senhor e Ele vai resolver para você. Amém? Então é isso, essa é a palavra. E que o Espírito Santo fale melhor no coração de cada um, em nome de Jesus. Depois você pode ler com mais calma esses versículos em casa, se estiver mais tranquilo. Amém? Vamos fazer agora a oração da fé. Pode ficar em pé. Coloque sua mão direita no seu coração, se você puder, e ore comigo. Senhor meu Deus, meu Pai, Senhor Jesus, ó Pai, está escrito que o que ligares aqui na terra será ligado no céu. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu ligo agora a minha fé com cada um, meu Deus, que está orando comigo agora. Em nome de Jesus, toca do alto da cabeça a planta dos pés e tira, Senhor, qualquer tipo de enfermidade, seja na enfermidade que for, que dor, inflamação, seja enfermidade de doença física, seja doença espiritual, seja doença psicológica, seja ansiedade, seja depressão, o que seja, em nome de Jesus, seja repreendido. Eu repreendo, eu ordeno que saia dessa vida, agora, em nome de Jesus. Ó Deus, eu oro também que o Senhor, meu Pai, desamarra tudo que está amarrado na vida dessa pessoa, e abre as portas, Senhor, abre as portas do trabalho, abre as portas, Senhor, da prosperidade, que tira, Senhor, essas dívidas dessa pessoa, meu Deus, seja lá qual problema que ela estiver passando, por causa da justiça, o que for, meu Deus, seja desamarrada agora, em nome de Jesus, essa pessoa seja abençoada, salva, liberta para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Amém. Todos digam amém. Então, eu uni minha fé com a sua fé. Então, seja feito conforme a sua fé. Minha fé está firme. E você vai conseguir, vai ter vitória. Em nome de Jesus. Amém? E fique na paz. Deus abençoe. Depois desse vídeo eu vou colocar, vai estar no YouTube e no Facebook também. Tá bom? A paz. Graças a paz. Amém, Jesus.